Eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 5, no verso de número 19. Marcos, capítulo 5, verso de número 19. Amém? Nos diz assim a palavra do Senhor: Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Feche os seus olhos e não a sua Bíblia. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, neste momento, na tua presença estamos, ó Deus, e queremos continuar ouvindo a tua voz. Por isso, fala conosco, fala, Senhor. Usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, amém? Irmãos, vamos falar um pouco nessa noite sobre família. Eu não vou focar diretamente o casal, mas eu vou falar da família em geral. Mas nós vamos começar por esse texto, porque esse texto é um texto muito interessante, narrado por Marcos. Um texto em que Jesus diz a um homem: vá para a tua casa, vá para os teus. É uma frase muito interessante, e nós vamos observar antes da frase o contexto que ela está sendo dita. Nós vamos ver em que contexto, qual é o pano de fundo, o que está acontecendo para Jesus mandar este homem para casa. O que Jesus está querendo dizer? Anuncia-lhes, vai lá para a sua casa e anuncia, mostra para eles, né, quão grandes coisas fez o Senhor por você e como Ele teve misericórdia de você. Vai e fala, vai e mostra. Não era de costume Jesus fazer isso, não. Jesus tinha por hábito fazer algo pelas pessoas, de dizer para elas: vá e não conte para ninguém. Na maioria das vezes era isso que Jesus dizia. Curava alguém e Ele não dizia: vai e fala para todo mundo que eu te curei. Ele dizia: vá e não fale para ninguém. Agora não, agora Jesus está dizendo para o homem: não, vá e fale para todo mundo. Mostre, mas principalmente mostre para os da sua própria casa, a sua própria família. Porque se tem um local que é difícil de nós sermos cristãos, é a nossa própria casa. Porque em casa a máscara cai. Em casa, quer saber quem eu sou? Conversa com minha esposa, conversa com meus filhos, conversa com meus vizinhos, com quem está pertinho. Vá perguntar ao meu pai, vê com quem está pertinho. Porque se tem pessoas que é difícil nós mostrarmos, é a nossa própria casa. Porque ali em casa nós não pregamos com palavras, em casa nós pregamos com atitudes. O que as pessoas leem, o que elas ouvem não é o que nós falamos, e sim o que nós fazemos. E hoje nós vamos ter uma visão, né, interessante desse texto. Eu já até preguei sobre esse texto, mas não usando no contexto de família. Mas eu quero que você abra a sua Bíblia no capítulo 4, não repare, fique sua Bíblia na mão, você vai usar bastante. Capítulo 4, versículo 35. Nós vamos ver o início, o contexto desse versículo 19. Marcos 4, 35 nos diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, levaram consigo assim como estava no barco, e havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiu as ondas sobre o barco, de maneira
que ele já se enchia. E ele estava dormindo na popa do barco, sob uma almofada, e despertaram dizendo: mestre, mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, disse ao vento: cala-te. Disse o mar: aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Observe agora, olhe para mim, eu quero a sua atenção neste momento. Nós começamos esse texto agora para entendermos o que está acontecendo no versículo 19. O texto, Jesus está direcionando aos seus discípulos e dizendo: passemos para outra margem, nós vamos para o outro lado deste mar. Olhe bem, Jesus está convidando seus discípulos a ir para o lado leste do mar da Galileia. Jesus está convidando seus discípulos a ir ao território, a um território chamado Decápolis. Decápolis, né, era considerada a terra dos gentios. Lá não tinha comida judaica. No território de Decápolis, o porco era o elemento do sacrifício a deuses pagãos, enquanto do lado judaico era o cordeiro ao Deus verdadeiro. Os judeus não frequentavam aquele local. Decápolis para os judeus era como se fosse uma terra proibida, eles não iam lá. E no versículo 35 Jesus diz assim, né? Vamos para outra margem, eu quero ir do outro lado. Mas Marco, que está narrando o evento, ele começa narrando com um advérbio de tempo. Ele diz: e sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem, para outra banda. A primeira coisa que eu quero aplicar com vocês aqui no contexto familiar é que quando o assunto é para Jesus resolver, nunca é tarde. Ele sempre tem a solução, irmãos. Por pior que esteja a sua casa, por pior que seja a sua situação familiar, eu não sei onde os teus estão, não sei. Eu só sei de uma coisa: quando o assunto é com Jesus, sempre tem jeito. Sempre, sempre tem uma saída. Eu vou te dar um exemplo, quer ver? Deus estava querendo, olha como é que Deus resolve as coisas. Deus queria que o apóstolo Paulo escrevesse umas cartas para direcionar algumas igrejas, mas Paulo não tinha tempo para escrever. Paulo estava muito ocupado fazendo missões, pregando aqui, pregando lá, viajando, mas Deus queria que Paulo escrevesse as cartas. E Paulo não tinha tempo. Como é que Deus ia resolver isso? Sabe o que Deus fez? Mandou prender ele em Roma. Ficou preso em Roma. Agora preso tinha tempo de sobra para escrever, né? Aí escreveu tudo bonitinho, direitinho. Quando ele terminou de escrever o que Deus queria, Deus entrou com habeas corpus e mandou soltar ele. Olha que beleza. Então nós vamos ver hoje que para Deus não tem problema. Ele pode agir do jeito que quiser, na hora que quiser. Ele é soberano, amém? E para Ele nunca é tarde, nunca. Às vezes eu tenho ministrado muito em encontro de casais. E esse dia eu fui no encontro que eu achei interessante. Quero deixar isso registrado, está gravando. No início do encontro, a irmã falou assim: olha bem, eu vim nessa palhaçada aqui porque encheram a minha paciência, porque eu, segunda-feira, eu vou me divorciar desse homem, e ninguém tira isso da minha cabeça. Ninguém tira isso. Quando vocês pedem para segurar na mão desse homem, a mão desse homem é a maçaneta do inferno. Foram as palavras da mulher. Eu falei: Jesus, a situação está feia aí. E ela falou: ninguém tira isso da minha cabeça. No domingo, na hora de ir embora do encontro, ela pediu o microfone. O pessoal ficou até preocupado, mas deram o microfone. Sabe o que ela falou? Amor, vem aqui. Aí o marido foi e ela falou: essa é a coisa mais linda da minha vida. Quero ir com você até que a morte nos separe. Se fosse, né, tivesse em outro lugar, o pessoal ia falar assim: essa mulher é meio sem vergonha, né? Mas nós estávamos vendo ali o poder porque nunca é tarde para Ele, nunca é tarde. Ele pode restaurar, Ele pode fazer o que Ele bem quiser, na hora que Ele quiser.
Ainda, hoje eu quero registrar muitas coisas aqui. Ainda que ele demore. Tem gente que diz que Deus não demora. Se Deus não demorasse, por que o salmista escreveu: apressa-te me socorrer? O salmista está se queixando de ele demora, mas não chega tarde. Ele vai chegar na hora. Ah, irmão, mas essa hora está demorando muito. Mas ele chega. Basta aquele que há de vir virá e não, ele chega na hora, pode ter certeza. Atrasado ele não vai chegar. Mas olhe bem, Marcos diz que já era tarde, e os discípulos não deviam estar entendendo o convite. O que Jesus quer fazer em Decápolis? O que ele está querendo fazer do outro lado? Só que eram discípulos, Jesus mandou eles entraram e vão para o barquinho, e estão atravessando o mar para chegar do outro lado. Jesus foi dormir no barco, e o texto diz que se levantou uma grande. Se tem uma coisa que eu quero botar esse barquinho como a nossa família, e se tem uma coisa que família enfrenta com fartura, é tempestade. Não tem miséria, né, irmão? Sei que tem uma mulher dentro de casa, você sabe o que eu estou falando. Viver com mulher é um dos maiores desafios da terra. Viver com homem deve ser a coisa mais difícil do mundo. E olha que eu não sou mulher, hein? Mas eu tenho 2 filhos em casa, eu vejo. Mulher é profunda, homem é superficial, e a mulher pode submergir para ter um encontro com o homem. Mas se o homem emergir para ter um encontro com a mulher, não volta mais não. A profundidade do mundo mas feminino é muito interessante. Então, nós vamos ver aqui. Olha, todo mundo no barquinho, lá vem a tempestade. Nós precisamos aprender uma coisa como família. Quando a tempestade vem, cada um reage de uma maneira, porque nós somos diferentes. A Bíblia diz que você se tornou um com sua mulher. É verdade, mas ainda assim você é diferente da mulher. Só se olhar para ela que você vai descobrir. É ou não é? Então, quando a tempestade vem, a mulher reage de um jeito, o marido reage de outro, a sogra reage de outro, os filhos reagem de outro, tá? Todo mundo está nesse barquinho, todo mundo, porque olha bem, os discípulos estão ali, e lá vem a tempestade está querendo afundar, e lá vem, e Jesus está dormindo no barco, quietinho. Você pode perguntar, como é que Jesus dormia num barco no meio de uma tempestade? Como é? Porque ele disse no versículo 35, passemos para outra. Se ele disse passemos, é porque eles iam, e a tempestade não ia afundar. Que se aquele barco afunda, Jesus não ia afogar também. A situação que os discípulos estavam vivenciando era a mesma que Jesus. Ele estava no barco, por isso que o barco não ia afundar. Mas os discípulos estão lá enfrentando a tempestade. Como eu disse, na tempestade cada um reage de um jeito. Eu imagino Pedro com a cumbuquinha jogando a água para fora. Era um homem da energia, era um homem da ação. Foi ele que pegou a espada. Pedro era um homem da ação. João não era o homem da ação, João era o homem da oração. Devia estar: Jeová Jireh, eu não posso morrer não. Olha essas ondas. Filipe era o evangelista da turma, não era o evangelista, que o evangelista era outro Filipe, mas foi ele que chamou Natanael. Eu posso chamar de evangelista também. Filipe devia estar pensando o quê? Posso morrer não, ainda tem muita gente para evangelizar. Natanael era o exigente da turma, deve ter pensado o quê? Falei para a gente vir num barco maior. Foi ele que reclamou de Nazaré ser pequenininha. Judas Iscariotes era o homem da bolsa, era o tesoureiro, deve ter pensado o quê? Se isso afundar vai ser um prejuízo tremendo. Tomé era o incrédulo da... Olha que eram todos discípulos, estão no mesmo barquinho, mas cada um com uma característica de fé. Você precisa saber disso. Tomé era um incrédulo, deve ter pensado o quê? Falei para a gente não vir, viu? André, irmão de Pedro, era o brincalhão da turma. André era um cara que só podia ser brincalhão. Foi ele que estava de olho no lanchinho do garoto, na multiplicação dos pães, lembra? E ele falou para Jesus: Jesus, tem um garotinho com 5 pães e 2 peixes. Só podia estar brincando. Tinha uma multidão sentada para comer. André vem com a conversa de 5 pães e 2 peixinhos. Jesus é que foi na brincadeira de André e criou na Palestina o primeiro McFish da história, é ou não é verdade? Foi ele que criou o sanduíche de pão com peixe. Foi, o McDonald's só copiou. André deve ter pensado o quê? Se afundar eu vou nadando.
pescador que sou. Quero ver Mateus, que é cobrador de imposto. Que vai? Não sei nem se sabe nadar, não é verdade? Então, no momento da adversidade, nós como família precisamos entender, cada um reage de uma. Estou cansado de ouvir mulher falar, meu marido é um molenga, eu que tenho que agir tudo. Vice antes de casar. Quem casou com molenga? Foi a molenga que foi você. É só uma questão de visibilidade. Às vezes nós queremos que todo mundo... Tem gente que você fala, vamos, ele já foi. Na família tem assim, tem gente que você fala, vamos, ele fala, hã? Tem, o cara não tem nem memória, ele tem uma vaga lembrança. É uma coisa assim. Na família tem esses desafios que às vezes nós não temos dificuldade para lidar. Mas vamos voltar para o texto aqui que eu ainda tenho muita coisa para falar. A tempestade está sacudindo, cada um reage de um jeito e você vai precisar aprender a conviver com essas pessoas. Pare de querer que todo mundo seja igual a você. Até porque você não é modelo para ninguém. É ou não é? Você não é modelo para nada. Um tempo atrás eu estava na igreja, uma igreja pentecostal, canelinha de fogo. Olha bem, no meio da oração eu estou sentado, Deus queria me dar uma grande lição. Eu estou sentado no meio do pessoal lá, eu estou sentado lá de uma irmã e a irmã começou a piar. Piu, 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 piu. Eu falei, Jesus, o que é isso? Me dá uma base bíblica para esse pintinho, para esse piado, que eu quero entender o que é isso. Me ajuda aí, esclarece, revela. E a irmã, piu, 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 piu. Aí minha mente saiu da adoração e ficou no piado. Eu só prestava atenção no piado. Eu falei, Senhor, ela está meio perturbada com esse piu, piu. Eu vou orar por ela, poxa, que negócio de piar é esse? Piar, eu não pio. Por que ela vai piar? Eu estou querendo orar pela irmã. Falei, Senhor, eu vou botar a mão nela e vou orar por ela, porque ela está problemática. Faz ela parar de piar, poxa, que coisa chata. De repente a irmã parou de piar, mas dava uns aleluia e glória a Deus que quase arrancava dele. Eu falei, Senhor, já parou o piado. Mas para que gritar assim? O senhor é surdo? O senhor não é? E nem eu. E de repente eu ali, orando, falando com Deus assim mesmo. Sabe o que eu ouvi Deus falar no meu coração? Você não quer piar, não pia. Você não quer gritar, não grita. Mas a igreja é minha, eu faço do jeito que eu quero, na hora que eu quero, da maneira que eu quero. Deixa a irmã gritar e piar. Eu fechei meus olhos e falei, grita, irmã, aleluia! Cada um é de um jeito. Às vezes nós queremos que todos sejam iguais. Não podemos. No barquinho, cada um tinha sua personalidade, sua maneira de ver as coisas. E agora, olhe bem. Que coisa interessante. Os discípulos estão achando que o barquinho vai afundar. E eles ainda não estão entendendo o que Jesus quer fazer do outro lado. E agora, eles vão lá acordar Jesus e diz, Senhor, acorda aí, poxa. Será que o senhor não está vendo que nós vamos afundar? O senhor que botou a gente nessa enrascada? Acorda. Jesus levantou, meio sonolento, falou para o vento, cala a boca agora. Falou para o mar, fica quietinho, eu não quero nem marola. O vento se aquietou e houve grande bonança. E os discípulos ficaram olhando um para o outro. Quem é ele, gente? Que até o vento e o mar... Mas aqui é que começa a nossa pregação. Chegaram na outra banda, versículo 1 do capítulo 5. Chegaram na outra banda na província dos Gadarenos ou dos Gezerenos. Preste atenção em mim aqui agora. A tempestade passou e os discípulos chegaram onde Jesus disse que eles chegariam. No território de Decápolis. Desceram, eu imagino eles... Terra firme, graças a Deus, quase que a gente morreu, hein, gente? Imagina os discípulos conversando. Só que quando eles acabaram de chegar, não muito longe dali, tinha um endemoninhado, um homem endemoninhado, um homem que não convivia mais com sua família, um homem banido da convivência da sociedade, um homem que ninguém dava nada por ele. Um homem que às vezes eu me pergunto por que é que não o mataram, porque tentaram prender este homem diversas vezes e ninguém podia, porque ele rebentava tudo. Era um homem violento, um homem que não tinha condições de conviver com sua família. A situação deste homem era
tão agravante que este homem foi viver com os mortos. Este homem vivia no meio das sepulturas. Olhe bem, esse era gadareno. Quanto você daria por um homem desse? Quanto? Quanto vale um mendigo? Ele também tem família. Ele não está lá. Algo tirou ele de casa, algo criou uma situação em torno da vida dele, colocou ele ali. Assim como o homossexualismo tem tirado pessoas dos seus lares, né? Assim como a prostituição, assim como o adultério, assim como as drogas, como o tráfico, como a bandidagem. Hoje essas situações têm acabado com famílias. E olhe bem, este homem está vivendo naquela situação, mas ele também tem família. Até o presente momento nós não estamos vendo a família, mas ele tem alguém. Só que ele está vivendo naquela situação e ninguém dava nada por ele, ninguém. Eu acredito que os vizinhos deveriam dizer: isso aí não tem mais jeito não, rapaz. Isso aí daqui um dia vai morrer aí. Isso não tem mais jeito. Porque palavras negativas as pessoas podem falar. Hoje eu ouço as pessoas dizerem: o seu casamento não dá mais certo. Separa. Como é que vai ficar aturando um homem desse, pelo amor de Deus? Larga ele. Boba, tem homem pra caramba aí. Larga essa mulher enjoada. Isso não é nem trigo, isso é joio. Você dormiu, o inimigo plantou. Agora está crescendo do seu lado, roubando suas forças. Tem gente que olha por esse ano, não tem mais jeito, seu filho não tem mais jeito. Estou cansado de ouvir isso. Mas eu aprendi algo com Jesus. Para ele nunca é tarde. Nunca. O endemoniado nessa situação vem ao encontro de Jesus e diz: que tenho eu contigo, filho do Altíssimo, para você vir me perturbar? Os discípulos não sabem o que foram fazer ali, mas me parece que o demônio que está em Gadareno já tem noção do que Jesus foi fazer. O endemoniado corre e diz: o que tenho eu contigo, filho do Altíssimo, para você vir me perturbar? Jesus disse: como é que é teu nome, rapaz? Ele disse: o meu nome é Legião, porque nós somos um montão. Jesus falou: não quero saber a quantidade, sai dele agora. E o demônio falou: a gente pode entrar naqueles porquinhos que está ali? Jesus falou: pode entrar nos porquinhos, fica à vontade. Entraram nos porquinhos e jogaram os porquinhos tudo dentro d'água. Morreram os porquinhos. Aí quem chegou na cena? Quem cuidava dos porquinhos. E falou: cadê os porquinhos da gente que estava aí? Pô, não tinha um montão de porquinhos aí agora? Aí, como sempre teve dedo duro, alguém falou assim: foi ele, ó. Aquele moço ali que matou os porquinhos de vocês. Sabe o que o pessoal falou para Jesus? Vai embora agora da nossa terra. Vai embora agora. Ele tinha acabado de chegar, gente. Não deu nem para tomar um cafezinho, para nada. Os homens disseram: vai embora agora. O senhor matou nossos porquinhos. Vai embora agora, sai daqui. Jesus falou para o discípulo: todo mundo no barquinho novamente. Entraram no barquinho. Quando eles vão saindo com o barquinho, aí o ex-endemoniado diz: Senhor, deixa eu ir com o senhor. O senhor mudou minha história. Deixa eu ir contigo. Jesus disse: não, meu filho, vá para a tua casa, vá para os teus e mostre quão grandes coisas fez o Senhor por ti e como teve misericórdia. Foi essa a situação que aconteceu. Foi isso que este homem, viveu no passado, e é isso que ele está vivendo agora. Jesus atravessou o mar, Jesus enfrentou uma tempestade, enfrentou a incredulidade dos discípulos, enfrentou a acusação daquele povo, só para libertar uma pessoa, que ninguém dava nada por ele, mas Jesus deu. Porque eu não sei a que situação você se encontra, eu só sei de uma coisa: basta uma palavra do Senhor e Ele pode mudar a sua história. Ninguém dava nada por ele, mas Jesus deu. Às vezes eu fico impressionado com esses pregadores que gostam de pregar só para muita gente. Esse dia eu fui pregar num congresso, tinha 3 pessoas. Nem a menina que me convidou foi não. Eu falei: 3, aí já é demais, né? Congresso com 3. Esperei 1 hora e pouca, não chegou ninguém, só tinha os 3, longe da minha casa pra caramba.
Aí os 3 garotos falaram assim: ei, irmão, vem mais ninguém não, hein? Aí eu falei: tô muito chateado. Aí ele falou: por quê, rapaz? Eu falei: porque eu vim para pregar e eu ainda não preguei. Ele falou: mas só tem nós 3. Eu falei: senta vocês 3 nesse primeiro banco aí, que eu vou mandar fogo nos vocês 3. Preguei para os 3, de vez em quando eles olhavam para trás achando que tinha chegado mais alguém. E eu preguei 1h e pouca para aqueles 3, porque Jesus foi libertar um e eu não vou pregar para 3. A vida de uma pessoa vale muito. Pare de desistir dos seus, achar que ele está perdido. Você olha para sua sogra e diz: meu Deus do céu, isso é um caso perdido isso. Senhor, eu sei que o Senhor é poderoso, mas sogra, o Senhor dá jeito em sogra também? Ele dá jeito em sogra? Dá. Ele dá jeito em nora? Dá. Ele dá jeito em cunhado, sabe aquela cunhada, aquela zíngua? Dá. Ele dá jeito. Ele tem jeito para tudo. Tem jeito para filho rebelde? Tem. Ele tem jeito para qualquer coisa. Às vezes é muito comum nós darmos causa perdida. Não. Se você der uma causa por perdida, sua fé foi embora. Pare com isso. Acredite na possibilidade de vitória. Jesus foi lá, libertou um homem, e eu vou te mostrar quem este homem foi. Basta você abrir sua Bíblia no capítulo 8 de Marcos, e eu te mostro uma coisa aqui. Marcos capítulo 8, versículo de número 8. Amém? E comeram e saciaram-se, e dos pedaços que sobejavam levantaram 7 cestos. E os que comeram eram quase quantos? 4.000 homens. Esse texto narra que passagem, você sabe? Volta um pouquinho atrás. Ele narra a segunda multiplicação dos... Você sabe onde ela aconteceu? A primeira multiplicação dos pães aconteceu em Cafarnaum, território judaico, onde sobraram 12 cestos de restos, simbolizando o ministério de Jesus nas 12 tribos de Israel. Agora, a segunda multiplicação, sabe onde ela acontece? Observe aí, ó, capítulo 7, versículo de número 31. E ele, 7:31, e ele, tornando a sair dos territórios de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, pelos confins de onde? Decápolis. A segunda multiplicação dos pães aconteceu onde? Em aproximadamente 2 anos e meio depois da primeira visita de Jesus. Jesus volta a Decápolis. Quantas pessoas tem para ouvir Jesus em Decápolis? Só homens 4.000, sem falar de mulheres e crianças. Pergunto eu para você: quem Jesus mandou ficar em Decápolis e anunciar sua palavra? O ex-endemoniado gadareno. 2 anos e meio depois, Jesus volta lá e olha a multidão que tinha para ouvi-lo. Um homem que não aprendeu exegese, homilética, teologia do Velho Testamento, hermenêutica. O homem não aprendeu nada. O que o homem aprendeu foi viver. Porque é isso, não há evangelho para ser visto melhor do que aquele que é vivido. Você quer mudar a sua casa, você quer mudar as pessoas que estão ao seu redor, viva o que o Jesus fez pela sua vida. Esses dias minha mulher falou comigo, eu falei com a mulher, falei assim: você está boa demais. O que aconteceu? Ela falou assim: é que eu pensei que você ia morrer. Falei: mas por que é isso? Aí eu ia morrer. Ela falou que você está tão bom. Aí eu pensei que você ia morrer. E eu descobri que eu estava recebendo nada mais, nada menos do que o que eu estava fazendo. Quando eu mudei, quando eu trabalhei, quando minha esposa viu em mim as mudanças, ela começou a mudar. A melhor maneira de você mudar alguém é agindo. E as pessoas tendo a possibilidade de ler a sua vida. Gadareno estava, ninguém dava nada por ele, mas Jesus deu, foi lá e viu em Gadareno um grande evangelista. Às vezes nós não paramos para observar texto bíblico, e Jesus mandou este homem de volta para a sua casa, porque o verdadeiro ministério, a verdadeira obra cristã começa dentro da minha casa. É seu irmão chegar primeiro, comer o frango tudo e deixar só arroz e feijão. Dá vontade de você matar ele. Você trabalha, ele usa suas coisas. Oh, meu Deus do céu, que agonia. É você faz tudo que pode, e a mulher fala assim: você não faz nada para me ajudar. Dá vontade da gente cometer um homicídio, não dá?
É você estar em casa, trabalhar o dia inteiro cuidando da casa. Seu marido chega à noite, você fala assim, estou arrebentado. Ele fala, fez o quê? Ficou aí o dia todo. É o desafio do dia a dia. Isso é que é gostoso, eu gosto desse negócio, gente. Sabe? Do dia a dia, a dinâmica da vida, é isso. Em casa nós não pregamos com palavras, nós pregamos com atitudes, amém? Então ninguém dava nada, o primeiro que eu quero mostrar aqui é ele. Mas Jesus foi lá e mudou a história deste homem, e fez deste homem um grande homem no ministério. Ele não foi discípulo de Jesus, não andou com Jesus como os outros andaram, mas ele fez história no lugar onde ele viveu. Por quê? Porque ele viveu aquilo que Jesus ministrou no seu coração, sua mudança. Nada melhor, querido, nada melhor do que sua mulher falar assim a seu respeito: meu marido é um homem de Deus. Ou sua mulher falar assim: isso aí, é assim na igreja, em casa só Jesus, ninguém aguenta, isso é uma mula. Amanhã eu vou falar para a liderança, amanhã eu vou dar uma apertada no povo, porque às vezes em casa, irmã, paz do Senhor, às vezes no caminho de casa a mulher atrasa, também não sei por que atrasa, meu Deus. Minha mulher fala assim: estou pronto, eu tomo banho, troco de roupa, tiro o carro da garagem, cadê a mulher? Isso irrita a gente, irrita. Aí a gente fica, aí a mulher já ainda entra se arrumando. Dá vontade de esganar ela. Porque quando, aprenda uma coisa, queridão, já que eu estou falando para a família. Quando sua mulher falar assim, 5 minutos eu estou pronta, isso é uma linguagem figurada. Ela está querendo dizer: a hora que eu estiver pronto eu te chamo. 5 minutos para uma mulher se arrumar é 40. É só figurado. É a mesma coisa quando o homem diz: vou ali ver um futebol e daqui a 5 minutos eu volto. Espera 5 minutos que você vai encrencar com ele. Inclusive, quando você for chamar seu marido, não chame o nome, chame gol. Ele vai rapidinho, gol, ele vem. Fique chamando o nome, ele não aparece não. Então, veja bem, olhe, nós precisamos aprender a conviver. É desafiador, mas as pessoas leem o que nós estamos vivendo, é assim que funciona. Então nós precisamos aprender a pregar com nossa vida. Pare de falar, Jesus te ama. Mostre para a pessoa que você o ama, e aí ele vai ver Jesus na sua vida. Nós precisamos viver de uma forma diferente, amém? Mas vamos para o segundo texto aqui, para mim não me deter muito no primeiro, no capítulo 5 ainda, de Marcos, Marcos capítulo 5, versículo de número 22, amém? Ou versículo 23. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filhinha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos para que sare Olha, quero pegar esta frase: rogo-te que venhas. É um convite que Jairo está fazendo para Jesus, e onde? Na sua casa. Jairo está falando para Jesus: venha, eu quero que o Senhor venha na minha casa, porque a minha casa está enfrentando um grande problema. Vamos para o contexto aqui, que texto sem contexto não dá. Jairo era um dos principais da sinagoga. Jairo tem um problemão. A menina dele, de 12 anos de idade, foi acometida de uma enfermidade terrível, que está querendo tirar a vida da garotinha. Jairo está com um problemão na sua casa. É seu futuro que está em jogo, pois a menina é sua filha, e filhos é a nossa posteridade, é o nosso futuro. Eu posso afirmar aqui numa visão aplicativa que o futuro da família de Jairo estava em jogo. Jairo está vendo sua família morrer, seu futuro morrer. Nós temos duas atitudes que podem ser tomadas. A primeira, ou ele pode sentar e assistir a filha morrer, ou ele pode tomar uma providência. Por que eu digo pode sentar e ver a filha morrer? Porque hoje eu vejo muita gente literalmente fazendo isso. O cara está vendo que o casamento dele está indo para o ralo, sabe o que ele faz? Senta e vê o casamento
faz nada. Está vendo que o filho está indo para o caminho que não deve. Hoje, pequenininho, você vê os filhos meio estranhos, serpenteador, já assim, falando macio. Você olha esse garoto e fala, esse menino, sei não, hein? O que você faz? Não, isso é da minha cabeça. Passei aí na adulta, vi um áudio nunca, eu fiquei até, gente, eu moro no interior. Eu não estou acostumado com essas coisas modernas, não. Tinha um outdoor com 2 mulheres se beijando. Eu limpei os olhos, diminuí a marcha. Foi, é isso mesmo? Falei, Senhor da glória, tudo para deformar nossos filhos. Você não, você já está com a sua perna. É ou não é? Formadinho. Agora, se nossos filhos ficam assistindo Bob Esponja, Bob Esponja é gay, você sabia? Ele vira um homem sereia, ele vira. Ele casa com o Patrick, que é outro personagem. Quem é que está assistindo isso? Quem? Os filhos da gente. Quando você vê, tá igual. Não vou nem falar, que agora não pode nem falar mais. Que é preconceito. Eu ainda vou ser preso por causa desse negócio. Hoje os valores estão invertidos. Não se espante se uma hora você passar na rua e ver um poste fazendo xixi no cachorro. Não fique espantado não, porque hoje os valores estão invertidos. Hoje as coisas estão... Então, a nossa casa... Hoje as pessoas... A mulher está vendo que o casamento está morrendo. Faz alguma coisa, minha filha. Faz alguma coisa para melhorar o negócio. Não faz nada, o casamento morre. Aí fica 2 topeiras vivendo dentro de casa. Não se fala. Tem casal que não se fala não. Se fala só na rua. Em casa usa os outros. Fala com ele. Fala com ele que a comida já está pronta. Fala com ela que eu não vou comer agora não. Fala com ele que para comer depois ele tem que lavar o prato. Sou eu que pago as contas, quem lava o prato é ela. Avisa ela. Hoje é assim. Hoje nós vemos dificuldade até para criar filhos. Hoje nós vemos. As crianças pequenas, gente, criança é a coisa mais esperta do mundo. Eu acho que criança nasce esperta e vai ficando burro. Eu acho que ser humano é assim. Que garoto pequenininho, recém-nascido, ele já sabe de coisa. Você pega filho, uma semana, e as crianças estão evoluindo. Que há 20 anos atrás você levava 15 dias para ver o olho de uma criança. Hoje a criança nasce, o médico bate, ela já olha para ver quem bateu. A criança com 1 mês conhece a voz do pai, fica olhando assim. É ou não é? Se você botar ela perto de você na cama, depois ela não sai mais não. Ela sente o cheiro do restaurante e quer ficar ali. É porque os seios são o restaurante. Os seios antigamente, antes dele chegar, era seu playground. Mas agora com a chegada dele, é restaurante do garoto ali. Sai leite daquele negócio, que coisa terrível, não é? Mas é a dinâmica. Hoje as pessoas veem a casa morrendo e não faz nada. Filho é benção, filho é benção. Eu sei, a Bíblia diz que é benção. Às vezes eu tenho dúvida, só não tenho porque a Bíblia fala que é. Eu brinco sempre com isso, repito direto, né? Esse dia meu filho me fez tanta raiva que eu falei, cara, às vezes eu entendo porque tem animal que come filhote no ninho, rapaz. Você me tira do sério, ninguém aguenta não tem 2. É um grande desafio, E ainda bem que eu tenho 2 meninos, já imaginou se eu tivesse 2 mulheres? Aí eu ia ter 3, já com a minha, eu estava perdido. Mas é o desafio, é a dinâmica. Hoje as pessoas veem a casa caindo e não fazem nada. E tudo transfere em responsabilidade. Então Jairo precisa fazer alguma coisa. Vamos voltar para o texto. Ou ele vê a filha dele morrer, ou ele age. O que ele vai fazer? Mas preste atenção, ele é um dos principais da sinagoga. Não é simples. Jairo não era um homem comum. Não. Jairo era um homem que era referencial para os judeus. Era um homem que estava sempre à frente na sinagoga. Ele era um homem que as pessoas conheciam. Não era tão simples para Jairo deixar e ir procurar Jesus. Não era. Porque se ele procura Jesus, o pessoal da sinagoga ia tirar ele da liderança. Porque todo mundo na sinagoga não gostava de Jesus. Inclusive dizia que Jesus operava sinais porque tinha demônios. Diziam que aquilo que Jesus fazia era obra de Beelzebu. Se você conhece a palavra, você sabe.
Então como é que Jairo vai pedir ajuda a Jesus? Ele vai perder o cargo dele na sinagoga. Mas gente, o que é mais importante para nós do que nossa família? Só a nossa salvação, que é individual. Depois dela não tem nada que pode ocupar o lugar da família. Família vem em primeiro lugar. Depois de Deus, a pessoa que eu mais amo é minha mulher. Depois da minha mulher, meus 2 filhos. Depois dos meus filhos, meus pais. Eu tenho uma escala de valores. Só gosto mais da minha mulher, porque eu gosto mais de mim do que dela. Isso aí, sem dúvida nenhuma. O máximo que eu gosto dela é igual a mim. Não posso gostar dela, não posso gostar de ninguém mais do que eu gosto de mim. Eu amo minha mulher, amo de paixão. Amo. Mas, por exemplo, se ela morrer, morreu. Vou fazer o quê? Eu estou errado, gente? Eu vou chorar, puxa vida, você morreu, caramba. Como as coisas acontecem. Amava muito você. Mas vou poder ficar aqui no cemitério não. Porque cemitério é lugar de morto, minha filha. Quem morreu foi você, não fui eu. Eu vou embora que eu vou casar de novo, hein? Gente, eu estou errado. Tempo atrás vi uma moça que o marido morreu. Eu não queria aceitar que o cara morreu. Não quero aceitar. As coisas do cara estavam lá. Tudinho. Minha vontade era falar assim: está esperando o outro no mesmo manequim? É que a gente não vai zombar da tristeza dos outros, mas já faz 3 anos que o cara morreu. O sapato está tudo lá. Eu falei: se aparecer aí, manda eu chamar que eu oro, que é demônio que voltou. Não. Então, às vezes quando nós olhamos, nós precisamos dar valor à nossa casa. Valor. E preste atenção, aprenda. Em primeiro lugar vem o cônjuge. Pare, mamãe. Mamãe botou você no mundo, mamãe amamentou você, mamãe é fantástica. Mas é mamãe. Mamãe tem que ficar na casinha da mamãe. Você vai visitar a mamãe assim que puder, mas mamãe não manda em homem casado. Ou em homem casado que é mandado por mamãe é frouxo. Desculpa eu falar, mas é. E se você não vai lá, a mãe fala: eu vou morrer. Vou infartar, meu filho. Não morre nada, e se morrer vai para o céu. É glória. Crente não morre, crente volta para casa. É assim que funciona. Mas não, esse dia uma moça veio falar comigo, estava querendo largar do marido, sabe por quê? Todo dia do trabalho, ele trabalhava, ela trabalhava. Olhe bem. Aí, chegam em horário diferente. Ele chega mais cedo, ela chega mais tarde, um pouquinho. Ele, antes de ir para casa, passava na casa da mãe. A mãe segurava ele lá para jantar, que é o filhinho, queridinho. E a mulher chegava em casa. Cadê o marido? Está na casa da mãe. E ele na casa da mãe não conseguia demorar um pouquinho. Ficava lá, chegava em casa 10, 11 horas. Todo dia, e a mulher lá casou. E o marido na casa da mãe. Veio falar comigo. A minha vontade era falar: larga esse miserável, meu Deus do céu. A gente tem que ter paciência. Fala: irmã, chama esse camarada, vamos conversar com ele. Nós precisamos aprender. Você que é sogra, por favor, pare com esse negócio. Meu filho, você está tão magrinho. Chama a mãe ver seus dedinhos dele. Ela está cuidando bem de você. Ela passa a roupa. Olha só a gola como é que está. Olha só. Pelo amor de Deus. O homem é o único animal na face da terra que se mete na vida dos parentes depois de adulto. Você nunca vai ver um cachorro com problema com a sogra. Nunca. Um gato reclamando do cunhado. Não vai ver. Só a gente que se mete. Por quê, né? Uma particularidade do ser humano. Então, pelo amor de Deus, se você estiver vendo que sua casa está ruim, tome uma providência. Já precisa fazer alguma coisa. Ele precisa fazer alguma coisa. Ou a filha dele morre, ou ele procura Jesus. O que ele faz? Ele procura Jesus. Ele vai procurar, ele vai quebrar a paradigma. Eu não quero saber o que vão pensar de mim. Eu não quero saber nada, porque cantar é mole, meu irmão. Cantar é mole. O difícil é viver. Cantar a gente canta. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Rapaz, a gente canta cada coisa.
Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Aí Jesus diz: vou tirar seu namorado. Você fala: não. Pô, estava brincando, poxa. Ou todo mundo cantou, eu cantei também, agora vai levar a pé da letra só porque eu cantei? É ou não é? As pessoas cantam e a gente canta. Eu não quero nem saber o que vão pensar de mim. O cara é Deus, eu quero ver agora, Jairo. Agora ele vai ter, ou ele vê a filha dele morrer, ou ele procura Jesus. Chega uma hora na sua vida que você vai ter que decidir. O irmão falou aqui, eu gostei muito, nós temos que tomar atitude. Nós vivemos debaixo de lei de semeadura. Pare de querer colher o que você não está plantando. Jairo falou: não quero nem saber, a sinagoga não está me dando nada. Eu tentei, não funcionou, eu vou falar com quem? Resolve. Procurou Jesus, foi lá, dobrou o joelhinho e falou: Jesus, vamos na minha casa, eu preciso que o Senhor vá na minha casa. A minha casa tem um problema e eu quero que o Senhor resolva. Nós precisamos aprender a falar com o Senhor. Sua casa está com problema, chame e leve. Quando eu conheci, minha sogra tomou soda cáustica. Ficava endemoniado. Não sei se você acredita em demônio ou não. Eu respeito quem não acredita. Eu também não acreditava, não. Mas eu vi, o negócio é feio. Minha esposa ficou endemoniada um tempão. Pegava assim, ela mudava de voz assim. O pessoal falava: ora, e eu orava não. Eu ficava com medo, falei: que negócio é esse, Senhor? Ponto para correr, Foi uma dificuldade danada. O demônio apagava a luz da minha casa. A gente tomava banho com a lâmpada do banheiro acesa, a lâmpada do corredor acesa, porque ele apagava do banheiro. Eu tomava banho, eu nem passava sabão na cabeça direito, não. Eu tinha um medo terrível, foi difícil pra caramba. Foi problemão. Eu falei: Jesus, põe na minha casa, poxa. O pessoal fala foi aí que eu me converti. O pessoal fala que eu sou liberto. Então liberta essa mulher doidona aí, ó. Olha só como é que ela fica aí, ó. E sabe, uma segunda-feira, gente, eu entrei num culto, a mulher ficou endemoniada dentro do culto. Nunca registrei isso em lugar nenhum. Está sendo gravado pela primeira vez. Eu senti de Deus de falar. E eu então, na segunda-feira, eu e a mulher ficou doidona lá, me tiraram de perto dela. E quando a pombagira pegava ela, sabe o que ela falava? Vem cá. Eu falava. Ela falava assim: vem. Eu não, sai fora. Uma vez ela falou assim: você pensa que quando você faz amor, você faz com ela? É comigo. Eu falei: meu Deus do céu, nunca mais eu chego perto dessa mulher. Foi difícil pra caramba, gente. Foi uma batalha. Mas naquela segunda-feira eu entrei e falei: Senhor, eu preciso que o Senhor vá para minha casa. Preciso que o Senhor vá para minha vida. Primeiro para minha vida, depois para minha casa. Não adianta para minha casa se não ir para minha vida. Primeiro o Senhor vai para minha vida, depois o Senhor vai para minha casa, depois o Senhor... E eu vou aceitar o Senhor hoje. Hoje que eu estou, hoje eu estou que estou. Eu já tenho um tempão que eu não durmo, eu quero aceitar o Senhor. Aí o pregador falou assim: você que está com vergonha? Eu falei: eu visitante de uma vergonha, né? Eu falei: eu mesmo, que está falando comigo. Levanta aí. Eu falei: Jesus, o Senhor liberta essa doidona que eu levanto, tá bom? Aí eu levantei. Ele falou: tem um rapaz ali. Eu falei: esse sou eu, já sei. Não precisava nem abrir o olho para saber que era eu. Aí levantou mais 3. Aí eu falei: glória a Deus, pelo menos já dividiu as atenções. Aí o pregador falou assim: ó, Deus me revelou que tem 20 pessoas para Jesus aqui. E só tem 3, foi levantando 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quando tinha 18, 19, já foi diminuindo a intensidade. A 20ª pessoa se levantar, sabe quem foi? Foi ela. Nunca mais o demônio tocou naquela mulher. Jesus foi para minha casa, foi para minha vida, mudou a minha história. Se você perguntar quem é Cláudio Duarte hoje em Xerém, não é brincadeira não. Com essa minha carinha de ratinho, essa minha vozinha, vem, o pessoal fica rindo e Deus manda brasa nos corações, é assim que funciona.
mas eu falei, vamos para minha casa, e Jairo falou, vamos voltar para o texto. Jairo falou, vamos para minha casa, Jesus. Não, o jeito da minha filha, que eu já tentei de tudo, e não deu certo. Só que Jairo era daquela turma que ficava falando mal de Jesus, não era? Como é que ele vai pedir ajuda agora? Porque é Jesus, né, gente? Porque se fosse nós, o que você faz quando aquele que te persegue te pede ajuda? Hein? Que é assim que Deus faz. Aquele da tua família que fica falando mal de você, daqui um dia vem com um papelzinho, leva para a igreja para orar. Aí o que você faz? E aquele que te nega quando você está precisando, depois vai bater na sua porta te pedindo ajuda, porque Deus mudou a sua história. E o que tem gente que diz assim, ó: Senhor, o Senhor é fiel. Muito tempo esperei por esse momento. Deixa comigo agora que eu vou pagar na mesma moeda. Nem assim não, gente. Jesus poderia falar para Jairo: agora vem falar para mim na sua casa. Vem. Agora estava falando que eu tinha capeta aí, que eu tinha demônio aí, né? Eu quero que a sua filha morra. Quero que a sua filha se lasque, se dane. Jesus podia falar isso, mas falou? Não. Jesus falou o que para Jairo? Eu vou contigo, Jairo, eu vou para a tua casa. Tá afim que eu vá na sua casa? Precisou de mim? Eu vou contigo, é só me chamar. E Jairo falou assim: agora eu me dei bem. Ele vai na minha casa. É ou não é? E Jesus está indo para a casa de Jairo. Gente, se tinha uma coisa que Jairo tinha, o que era? Pressa, gente. O cara está chamando alguém para socorrer a filha dele. Para chamar igual baiano. Vamos lá, meu rei. Tenha pressa não. Não, você fala: vamos, a minha filha está morrendo, vamos lá na minha casa. E Jairo chamando Jesus: vamos Jesus, vamos na minha casa curar minha filha. E aquela multidão foi, Jesus foi com ela. Hein? Jairo devia ir na frente olhando assim: vamos Jesus, logo, poxa, minha filha está morrendo. E Jairo, quando foi, achou que ele era o centro das... Ele estava com problema na casa dele. Ele precisava da intervenção de Jesus. E Jesus está indo. E eu sempre brinco com isso, gosto mesmo de brincar, porque você nunca mais esquece. Olhe bem, você não é o centro das atenções, querido. Tem gente que sofre também. O grande problema é que quando nós estamos sofrendo, nós achamos que ninguém sofre igual a gente. Eu tenho uma brincadeira, sempre faço isso. A história da escova de dente conversando com o papel higiênico. A escova de dente estava cabisbaixa, assim. Falou: papel, papel. Muito chateada. O papel falou: por quê? Aí falou: porque às vezes eu penso que o meu emprego é o pior do mundo, papel. E o papel higiênico olhou para ela. Seu emprego é o pior do mundo, escova. Não reclama não, filho. Reclama não, que eu estou mais perdido que você. Tem gente que não pode ter um probleminha que se vitimiza. Porque ninguém sofre igual a mim. Ninguém, olha eu só, olha minha família. Nenhum marido é igual ao seu. Nenhuma mulher é igual a sua. Não é assim não. Nós precisamos aprender, né, que nós não sofremos sozinhos. E já está achando que ele é o centro das atenções. Pare. Nós temos que dar uma examinada e nós vemos. Eu gosto muito quando eu falo de papel higiênico. Porque papel higiênico é um grande exemplo de autoexame também. A Bíblia diz: examinai o homem manda examinar os outros. Examine você mesmo e vê se você não está reprovado. Eu acho muito interessante. É um exemplo fantástico. Que quando você vai ao banheiro, você se limpa e joga o papel fora? Joga? Não. Você se limpa, examina. E depois joga fora. Limpa de novo, examina e joga fora. Limpa, examina. Enquanto não sair qualidade total. Vocês conhecem bem qualidade total aqui no Vale do Paraíba, né? Enquanto não sair, então é assim que nós temos que fazer na nossa vida. Pare de olhar o papel dos outros. Olhe para o seu papel, examine a você mesmo. Às vezes nós não prestamos atenção nisso. Olhe bem, você está rindo?
Mas já está achando que ele é o centro das... Jesus, vão, eu estou com pressa. Só que na beira do caminho tem alguém que também tem problema. Quem é? A mulher do fluxo de sangue. Gente, a mulher do fluxo sanguíneo. A mulher está sangrando há 12 anos. Olha, gente, uma mulher para sangrar 12 anos e não morrer. O negócio é feio. É ou não é? O negócio é complicado. Está lá a mulher. Ela também tinha um problema de família. Por quê? Porque quando uma mulher sangrava, ela era considerada imunda, impura. Isso não lhe permitia ter intimidade com sua família. Se ela fosse casada, são 12 anos sem ter um relacionamento sexual. Se ela tivesse filhos, ela não poderia abraçar os seus. Jairo tem um problema na casa dele, mas a mulher tem um problema nela. Tem gente que o problema está nele. Tem gente que acha que o problema está nos outros, mas não. Às vezes você é o problema. A mulher foi falar com o pastor assim: ó, pastor, eu oro, o marido da fulana é igual ao meu, o marido da fulana mudou, o marido da ciclana mudou, o marido da fulana mudou, o marido da ciclana mudou, só o meu marido que não muda. Tem alguma coisa errada, qual é o problema? E o pastor que conhecia a história falou assim: o problema, irmão, é que nenhum desses homens é casado com a senhora. Foi uma resposta. Às vezes o problema está na gente. Eu vejo mulher que vem falando: é meu marido. E eu falo: Senhor, mostra que não é o marido, é ela. É ela que ninguém aguenta. Às vezes nós vemos sogra vem reclamar da nora e o problema é a sogra. Às vezes nora vem reclamar da sogra e o problema está na nora. Às vezes o problema está em nós. A mulher tem um problemão, ela está sangrando, ela está longe de sua família, da intimidade, do seu seio familiar. Ela precisa acontecer alguma coisa na vida dela e ela quer apenas dar um toque, umzinho. Só isso ela acha que vai ser o suficiente para mudar a história dela, para ela poder ir para casa. Tanto é que Jesus disse: ó, vá em paz. Vá para onde quando Jesus curar ela? Vá para a tua casa. Vá, agora você pode ir. Toma um banho, troca de roupa, né? Apresenta-se lá ao sacerdote como era de costume e manda a bala, vai seguir sua vida. Mas a mulher está lá na beira do caminho e vem Jesus indo para a casa de repente a mulher tocou nele. E o que Jesus fez? Parou. Quando ele parou, imagine Jairo, que está com pressa. Jesus parou e falou: alguém me tocou. Jairo deve ter falado: quem foi? Se eu pegar quem tocou nele, aí eu rebento, eu não respondo por mim. Isso é hora de tocar nele, justamente na hora que ele está indo para minha casa. E pior, sabe o que Jesus falou? Só sai daqui depois que eu descobri que ele me tocou. Eu imagino já, meu Deus, como é que é? Aí de repente a mulher falou assim: fui eu, moço. Antes Jesus perguntou: alguém me tocou. O discípulo assim: alguém te tocou. O senhor é popstar? Poxa, todo mundo está tocando no senhor, nós só fazemos um cordão de isolamento. E o senhor pergunta quem tocou? Está todo mundo tocando no... Todo mundo te toca, é o que diz os discípulos. E o senhor pergunta: quem me tocou? E Jesus disse: não, mas alguém me tocou diferente. Gente, isso aqui, alguém me tocou diferente. Amanhã eu vou falar um pouco disso. Fazer coisas diferentes para receber coisas diferentes. Não gosta do que está recebendo, mude o que você está fazendo. Não basta estar no bolo, tem que fazer algo de diferente. Foi fazendo coisas diferentes que eu mudei minha história. Todo mundo prega, já viu como é que os outros pregam? Eu acho lindo pregar, que esse cara pregando, aquele vozeirão. Estamos aqui reunidos, irmãos, caros e queridos irmãos. Eu acho bonito isso, só não sei fazer. Estamos aqui reunidos nesses conclaves, pelos beneplastos. Oh, glória! Eu acho, mas eu não sei, só sei falar desse jeito meio caipira assim mesmo. E foi fazendo diferença que Deus
me permitiu ter meu ministério. Os outros pregam, os outros choram, eu prego, os outros riem. Vou fazer o quê? É assim, vou fazer o quê? Já questionei com Deus, mas não tem jeito, foi esses pregos que Ele me deu. Foi fazendo diferença, foi fazendo. Vou pregar em igreja, tem dia que eu prego em igreja que vocês não acreditam. Aqui eu posso pregar. Esse dia eu fui pregar nessa igreja que bota véu. A irmã ser do lado, os irmãos do outro, eu cheguei. Falei, meu Deus. Será que é aqui mesmo? Não é possível. Perguntei quem me convidou para vir aqui. Um garoto levantou a mão e falou, você é doido, rapaz. Comecei a pregar, as irmãs tirou o véu, tinha hora que enrolava. Eu falei, vai ter enforcamento nesse negócio aqui. E no final, falei assim, hoje vão me expulsar daqui. No final, o pastor falou assim, boa palavra, irmão. O irmão precisa voltar a este lugar. Falei, aleluia, Jesus, muito obrigado, o Senhor é misericordioso. Faz diferente. Hoje, sabe o que todo mundo quer? Fazer o que todo mundo está fazendo. Porque você faz o que todo mundo está fazendo, é mais seguro. Você já sabe o resultado final. Só que quem faz o que todo mundo faz, recebe o que todo mundo recebe. Faça o que ninguém está fazendo e você vai receber o que ninguém está recebendo. Isso para todas as áreas da sua vida, principalmente para a área da sua família. Faça algo que você nunca fez e você vai receber algo que você nunca recebeu. É uma dica aí, maridão. Faça algo que você nunca fez por ela. Não é? Eu brinco nas minhas palestras de casais, pego um óleo de massagem, passa nela assim, vagarosamente assim. Às vezes a mulher quer uma massagem no pé, o cara parece que está arrancando ferradura. Aí não consegue fazer. Faz devagarzinho assim, pega o dedo assim. Não passa muito não. Um tempo atrás eu passei uns cremes na mulher, passei muito. Fui pular em cima dela, escorreguei. Caí do outro lado, quase que eu me arrebentei todo, rapaz. Foi um problema sério. Ainda bem que eu caí em pé, igual gato. Mas faça algo de diferente, cara. E você vai receber algo diferente. É isso. A mulher fez algo de diferente e recebeu algo. E ninguém estava recebendo, ela recebeu, estava todo mundo tocando, mas a mulher, e aí então ela falou assim, fui eu que fiquei curada, eu tinha 12 anos que estava sangrando. Quando Jairo ouviu que ela tinha 12 anos, de quem Jairo lembrou? Da filha dele, porque a filha dele também tinha 12 anos de idade, ou seja, a menina nasceu no ano que a mulher ficou doente, ficou enferma. Aí a mulher ficou curada, e Jesus vai embora para a casa de Jairo. Quando está saindo, para a gente terminar, chegou um pessoal da casa de Jairo e disse, não incomode mais o mestre. A sua filha já morreu. Não adianta mais. Acabou. Nós estávamos na sua casa e presenciamos a morte da menina. Não adianta levar Jesus mais na sua casa, porque sua filha já morreu. Jesus olhou para Jairo e disse, não temas, crê somente. É a palavra dele contra a minha palavra. Jairo, eu ainda vou na sua casa. Eles disseram, não adianta levar Jesus para sua casa. Jesus disse, eu ainda vou contigo, Jairo. Eu vou com você. Você não me chamou para ir na sua casa? Eu vou com você. Essa história não vai terminar assim, cara. Eu vou contigo. É isso que Jesus está falando para mim e para você hoje. Eu vou com você para sua casa. Eu vou com você. O seu problema vai ser meu problema também. Eu vou contigo. E Jesus foi para a casa de Jairo. Chegou na casa de Jairo, todo mundo chorando. Ai, ai, ai. Que o máximo que as pessoas podem fazer é chorar. Ai, novinha ela, né? Tinha um futuro pela frente. Morreu. Puxa vida, que hora eu enterro? Eu vou lá. Dar adeus pela última. É o que as pessoas fazem. Quando você fala com quem não deve, com quem não pode resolver. Reclama do seu marido com sua sogra, vai falar assim, desde novo ele é assim. Reclama, não adianta nada. Jairo chamou Jesus, a situação está perdida, a menina está morta, Jesus chegou. Eu gosto de imaginar Jesus chegando, gente. Eu vejo esses presidentes aí, Barack Obama, essa turma chegando, eu imagino Jesus. Os caras já gostam de chegar assim, chegando. Eu imagino Jesus chegando na casa de Jairo assim, ó.
Qual o problema aí? A garotinha morreu. E ele com aquele jeito que chegou. Ninguém me convence que Jesus chegava assim. Ninguém vai me convencer. Ele chegava chegando mesmo. Cheguei, qual o problema? Saiu. Alguém falou, a garotinha morreu. Ele falou, não morreu ninguém aí. A menina só está dormindo. Ele nem viu a garota, já está dando laudo. A garota está morta no quarto. Ele nem viu. O pessoal já tinha tirado os sinais vitais, não tem, a menina morreu, não tem mais jeito, acabou. O futuro da família de Jairo já era. Jesus chegou e falou, calma, a menina não morreu, ela só está dormindo. Porque tem muitos casamentos que não morreram, mas estão dormindo. Tem uma mulher que não morreu não. Você pensa, morreu. Morreu não, ela só está dormindo, filho. Jesus pode ressuscitar essa mulher. Se marido, irmã, morreu não. Está com cara de morto, né? Barrigudo, careca. Olha como é que eu estou, olha. Mas morreu não. Ainda tem jeito. Aí Jesus falou, não morreu não. Só está dormindo. Alguém deve ter falado, vai lá e acorda ela então. Jesus foi para o quarto onde estava a garotinha, chamou Pedro e João, o pai e a mãe da menina. Entraram no quarto onde a menina estava. Menina mortinha. Aí Jesus olhou e falou para a garotinha assim, ó menina, levanta daí. Talita, cum, menina, levante. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, seu pai foi me chamar e eu cheguei. Demorei um pouquinho, mas cheguei. Aí a menina levantou, ele entregou os pais e disse, dá comida para essa garota, que essa menina está com fome. O texto para por aí, gente. Se o pregador fosse bom, ele diria assim, agora nós vamos parafrasear. Mas como sou eu, nós vamos comentar mesmo, ok? Se Jesus entrou naquele quarto, ele tem que sair. Eu imagino ele saindo. Saindo, a pose é melhor. Saindo, a menina ressuscitou, ele deve ter saído. O discípulo vem logo atrás, saindo assim, ó. O discípulo devia estar pensando, vocês não conhecem ele não. Isso libertou um doidão. Isso curou uma mulher com 12 anos que sangrava. Essa garotinha moleza. E atrás vem a garotinha com o pai e a mãe. Jesus, né? Jesus saiu cheio de postura. Jairo deve ter pedido de volta até o dinheiro que pagou as carpinteiras para chorar. Devolve aí, que aqui não tem motivo mais de choro não. O que eu quero terminar falando para vocês é que com Jesus sempre tem solução, irmãos. Sempre. Para ele nunca é tarde. Não foi tarde para Gadareno, não foi tarde para Jairo, e não foi tarde para aquela mulher do fluxo sanguíneo. E não é tarde para mim, e nem é tarde para você. Meu casamento começou muito mal, muito. Hoje tem 17 anos, minha mulher está igual vinho. Quanto mais velhinha, melhor. Estou doido para meus filhos casar para ficar só eu e aquela mulher. Olha isso. O negócio está bom demais. Tá. Deus é Deus. O último vinho fica por, né? É o melhor. Então, não desista não. E preste atenção. Você hoje está aqui, faça como Gadareno. Saia daqui para viver o que Jesus tem feito por você. E você vai ver a sua casa mudar, as pessoas que convivem com você mudarem. Amém? Feche os seus olhos agora. Pode fechar que ninguém vai pegar nada seu. Tem uns irmãos que não fecham, eu já vou passar a palavra. Feche seus olhos agora. Quero fazer um apelo aqui rapidinho. Eu quero ser bem seletivo. Tem alguma coisa na sua família, algum problema, alguma adversidade, que você acha que é impossível, que parece que é tarde demais, e você gostaria de entregar a Jesus nesta noite, dizer para Ele, Senhor, vamos para a minha casa, mude a minha história. Se tem alguém que tem um problema assim, eu gostaria que você viesse aqui à frente agora, para que eu pudesse orar por você e com você.
Se tiver, venha, mas tem que ser rapidinho. E só venha se o Espírito Santo do Senhor te tocar. Eu não prego para emocionar ninguém. Tem uma causa que aos seus olhos é impossível. Os médicos disseram que é impossível. A justiça diz que é impossível. Eu não sei. Pode ser uma enfermidade, pode ser algo, né, que não está nem em você diretamente, está em algum dos seus, como foi o caso de Jairo, ou talvez esteja em você, ou seja, alguém que você quer ver transformado, um filho, um irmão, um pai. Vem aqui agora e nós vamos orar. Em nome de Jesus. Isto. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor nesta hora. A igreja de pé, por favor. Vamos orar por essas vidas. Estenda suas mãos para cá, você que está aí, e nós vamos interceder. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, neste momento, eu quero entregar a cada causa aqui em Tuas mãos. Teu povo veio à frente movido pelo poder da Tua palavra, e é embasado na Tua palavra que nós cremos, ó Deus, nos Teus milagres, no Teu poder, no Teu agir. Por isso eu quero entregar agora a cada lar aqui representado, e a cada situação aqui que está sendo mencionada agora pelos Teus filhos. O Senhor pode varrer a memória dos Teus filhos agora e ver o que eles estão colocando diante de Ti, Senhor. Sonda cada coração agora e dá ordem aos Teus anjos a respeito desses lares, ó Pai. Transforma corações, cura, ó Deus, liberta, em nome de Jesus, ó Pai. Manda de volta para casa aquele que foi embora, ó Deus, em nome de Jesus agora. Age, Senhor. Talvez alguns aqui tenham um problema com alguém que está em casa. Senhor, em nome de Jesus, que nesta noite haja mudanças, haja transformação, ó Deus, haja libertação, haja cura, ó Deus. Restaura, restabelece, traz perdão, ó Deus, traz conserto. Senhor, em nome de Jesus, eu creio na Tua intervenção. Eu ainda vou voltar neste lugar, Senhor, e pessoas irão me contar o que alcançaram por tomarem posse desta palavra. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. Glória, dê um abraço no teu irmão, e agora todos, até você que está aí no banco, diga: a vitória é sua, em nome de Jesus.